Olá, tudo bem? Sou o Fernando Soares e hoje eu estou aqui com mais um vídeo da série de vídeos Um Buraco Chamado Depressão. E o vídeo de hoje, como percebi que eu tinha depressão ou que eu estava com depressão. Um assunto bastante interessante, onde nessa série de vídeos eu venho falando com você das minhas redes sociais, do meu site, você do meu canal do YouTube. Eu já quero te pedir para você dar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no meu canal, se inscrever nas minhas redes sociais, acessa lá o meu site e passe esse vídeo com mais uma pessoa, compartilha, me ajude aí. Estamos chegando a 1000 inscritos no canal do YouTube e eu quero pedir a tua ajuda para você se inscrever aí no meu canal. Como eu percebi que eu estava com depressão? No vídeo anterior você viu lá o meu testemunho, parte do que eu falei sobre que eu passei por um processo de depressão bastante grande. E o que me fez entender que eu estava com depressão? Alguns pontos chaves, antes mesmo de eu ir para o processo terapêutico, antes de eu passar para a terapia, antes de eu ir para o tratamento, eu vim percebendo, e é um ponto chave para você que está aí me assistindo agora através deste canal, desta rede social, é que você precisa parar um pouco e analisar se você está no seu normal. A primeira coisa que me fez entender que eu estava com depressão, que eu não estava bem, é quando eu percebi que as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos não estavam mais condizendo com a minha normalidade. Então a primeira coisa que me fez entender que eu estava com depressão é quando eu percebi que eu não estava normal, eu não estava com as minhas coordenações, com os meus sentimentos normalizados. Tinha coisas estranhas acontecendo. A segunda coisa que me fez entender que eu estava com depressão é um sentimento que eu costumo brincar e chamar ele de sentimento do pecado. Quando você faz uma coisa errada, quando você comete algum erro ali e de repente dá aquele gelo no coração, dá aquela tristeza, aquela friagem, porque você sabe que alguma coisa que você está fazendo não está muito certo. Quando você espiritualiza isso, a gente entende e através da Bíblia que quando você comete um erro e você sente algo diferente, é que o Espírito Santo te avisa. Na depressão, que me fez entender que eu estava com depressão, me fez compreender que eu estava com depressão, é exatamente quando eu sentia esses sentimentos como se algo que eu estivesse fazendo estava errado. Eu brincava muito e até hoje eu chamo esse sentimento como o sentimento do pecado. É como se eu estivesse fazendo algo errado. E a depressão, já falei em outros vídeos, é isso. Segundo especialista, é quando você autoestima a sua capacidade, A depressão, como eu já falei em outros vídeos, é quando você autoestima a sua incapacidade e subestima a sua capacidade. E quando eu estava fazendo atividades corriqueiras da minha vida, como eu já disse, dirigir, trabalhar, propriamente até mesmo pregar, falar da palavra de Deus, ou aconselhar alguém, ou tentar fazer alguma coisa, eu sentia como se eu não tivesse condição, se eu estivesse fazendo errado. Isso é porque eu entendo hoje, acontecia esse sentimento que eu chamo de sentimento de pecado, que é esse gelo, essa tristeza dentro do coração. É quando você está entrando em crise depressiva, e foi uma segunda coisa que me fez entender que eu estava entrando por uma crise depressiva, eu estava entrando em depressão. Eu sentia muito isso, essa tristeza, essa autoestima muito baixa. Eu fazia exatamente o que é a depressão. Você subestima a sua capacidade e autoestima a sua incapacidade. Você coloca os seus problemas maior do que as soluções. O terceiro ponto que me fez entender que eu estava com depressão é um segmento do segundo ponto, que é esse sentimento de pecado. O terceiro é quando eu estava tendo certeza dentro de mim que eu não era capaz de realizar coisas. Eu comecei a ter medo, eu comecei a não achar que eu não ia conseguir realizar tarefas, coisas corriqueiras. A quarta coisa que me fez entender que eu estava entrando num processo depressivo é quando
eu sentia muitos espasmos de tontura, o coração acelerava muito, eu sentia como se eu tivesse febril por dentro de mim, como se eu estivesse tendo uma febre interna, e ao mesmo tempo o corpo resfriava. Então hoje, passando por terapia, conversando com vários psicólogos, eu entendo que vale a pena eu te trazer essa dica, trazer esses esclarecimentos. Você aí que de repente está subestimando a sua capacidade, você que está se sentindo incapaz de realizar tarefas cotidianas, você que está achando que você não é capaz de fazer as coisas, você que está tendo sempre esse sentimento de gelo, de tristeza, que eu chamo de sentimento de pecado. Tudo isso são sintomas e que me fez entender que eu estava entrando numa crise depressiva, e aí eu procurei ajuda, primeiramente da minha família, depois do ajuda profissional. Eu já vinha recorrendo muito à minha vida com Deus, à minha espiritualidade, e isso tudo me ajudou. E quando eu realmente vi que eu não aguentava mais sozinho, que eu não tinha mais condição sozinho, procurei ajuda. Entendi que eu estava com depressão. Continuo dizendo para você, não é desmérito nenhum, não me diminui em nada dizer, assumir aqui através das minhas redes sociais, falar para você que eu, pastor, pai de família abençoada, resolvido profissionalmente, tivemos algumas crises, algumas dificuldades, claro que tivemos, mas isso é normal. Mas isso não me diminui. Assumir para você que eu tive depressão e eu tive sintomas claros de depressão. Procure se examinar, procure entender você mesmo, ver se você está tendo as mesmas atitudes de antes, quando você se sentia bem. Porque se as coisas na sua vida você não estiver conseguindo executar, procure um especialista, faça uma consulta com um terapeuta, procure um psicólogo, porque com certeza vai te ajudar. Não deixa entrar numa crise grande. Mais para frente em outros vídeos eu vou te falar, e se você quiser conversar comigo, no link aí da descrição desse vídeo tem aí o meu WhatsApp direto, tem as minhas redes sociais. Não se esqueça, compartilhe. Eu estou abrindo meu coração para você nessa série de vídeos, um buraco chamado depressão. E no vídeo de hoje, como eu percebi que eu estava com depressão. Beijo no seu coração, Jesus te abençoe.